Muita pressão o senhor fez agora, pai. Ah, bora lá. Eu vou dar aula como eu dou para os adolescentes, viu? Então eu não sou muito normal, não. E as dúvidas eu já disse que era com o pastor, não é comigo, não. Aí qualquer coisa, vocês perguntam e mandam mensagem para ele depois, tá? Vamos lá. Eu fiz uma apresentação e eu preciso, Pri, me dá o controle só para começar a apresentação. Eu acho que depois você pode pegar eu mando para tu de volta, por favor. Ok. Deixa eu só devolver para Pri o controle. Acho que tu consegue puxar, Pri? Não sei. Enfim. Bom, estão vendo minha tela? Alguém sinaliza? Beleza. Tá. Amém. Os 10 mandamentos. A gente vai começar pelo primeiro. Deixa eu só tirar da minha frente isso aqui. A gente vai ler Êxodo 20, porque com os adolescentes, o que é imprescindível para decorar os 10 mandamentos é ler. Deixa eu só ver se ela conseguiu pegar. É ler o máximo possível em voz alta os 10 mandamentos, que aí a gente decora. Inclusive, quando o pai vai lendo durante o curso, eu sempre leio em voz alta. Hoje eu já decorei, mas de tanto ler em voz alta. Quando você lê em voz alta, você está memorizando já, porque você está lendo. Então, a leitura faz com que seu cérebro vá processando a informação, mas quando você lê em voz alta, o ouvir já adiciona uma forma de seu cérebro processar. Então, lendo em voz alta, seu cérebro processa em 2 vezes a informação. Então, é importante ler em voz alta para decorar, tá? É, e aí eu coloquei aqui no começo só um lembrete para a gente, antes, que é o 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, que fala: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogados junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Por que eu quis começar com esse versículo? Porque a régua dos 10 mandamentos ela é muito alta. Na verdade, a régua dos 10 mandamentos é a santidade de Deus. O nível é muito alto. Então, se a gente for tentar cumprir os 10 mandamentos, primeiro, se a gente tentar cumprir com as nossas próprias forças, a gente não consegue. É impossível. Humanamente é impossível. Só com a graça de Deus que a gente consegue fazer alguma coisa ou dizer não ao pecado. Sozinho a gente não consegue. Mas, com a graça de Deus, a gente consegue. E segundo, é que a gente vai pecar, a gente vai errar, e a gente tem que lembrar que temos um advogado. Os 10 mandamentos é a nossa lei, é a nossa régua, mas a gente não consegue cumprir ele em perfeição, porque somos ainda pecadores. Mas toda vez que a gente pecar, a gente tem que lembrar que temos um advogado junto ao Pai, e ele é a propiciação, ou seja, ele pagou pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. E a gente sempre lembrar que Jesus Cristo, ele já nos justificou, porque pela lei a gente é condenado, e Jesus Cristo, ele nos torna justo, porque ele nos comprou, que é o que fala aqui em 1 João, capítulo 1, 2. Deixa eu voltar. Só um detalhe, eu peguei, acho que não vai dar pra gente ver esse vídeo, mas depois eu mando o link. É um vídeo do Shema. Shema é o versículo lá em Deuteronômio 6, 4, que é: Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E se você procurar isso no YouTube, os hebreus, os judeus, eles ficam repetindo esse texto. E eles já sabem decorado, é uma oração a maior do povo judeu, tem aqui, tá aqui em cima. E eles ficam dizendo: ouve ao Israel, o Senhor é o único Senhor. E eles decoram. Eu fui ver alguns vídeos hoje, já tinha visto, mas eu fui rever alguns vídeos e as crianças, elas estudam. Eu não sei, eu já tinha visto em algum canto que o ato deles ficarem se movimentando, não sei se é porque é, manda mais sangue para o cérebro, mas parece que ajuda na concentração. É tanto que os judeus fazem as orações dessa forma, se movimentando, e também os muçulmanos, porque vai ativar mais o cérebro. Pode tentar aí ver se funciona com vocês, para decorar e ler a palavra do Senhor. Esse texto é eles recitando todo mundo junto.
o ouve, ó Israel, o Senhor, teu Deus é o único Senhor, e todo o restante, tá? Pai, o senhor leu o Êxodo 20 hoje? Já leu? Tá. Eu coloquei aqui os 10 mandamentos e eu vou ler novamente. E se você tiver em casa, eu coloquei até aqui para a gente ler todo mundo junto numa versão só. Leia em voz alta. Ignora quem está aí do teu lado e lê em voz alta junto comigo, porque aí a gente vai decorando. Quem é memorizar mesmo, é até chegar e ficar lá gravado na cabeça. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Deixa eu ver se eu consigo limpar isso daqui, mas acho que não fui eu, não. Ah, foi. E aí a gente já vai para o primeiro mandamento. O pai, um pastor falou ontem sobre, antes dos 10 mandamentos, se a gente voltar aqui no slide, a gente consegue ver que tem um prefácio, que é: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Esse prefácio é Deus lembrando aos israelitas o que ele fez. Ele lembrando a eles: olha, eu já fiz por você. Eu não prometo, ele já fez por nós. Então, o que a gente pode fazer é obedecer a ele. Eu estava lembrando hoje, quando a gente chega na casa de alguém, na casa de qualquer pessoa, a gente tem que entender as regras da casa. Por exemplo, se alguém chega aqui na minha casa, tem que entender. Você já olha para a pessoa, para o anfitrião da casa, o dono da casa, e vê se ele deixou os sapatos do lado de fora da casa, ou se ele entrou com chinelo. E você tem que prestar atenção para saber se você pode entrar com chinelo ou não dentro da casa. E aí você fica segurando sua bolsa para saber se pode colocar a bolsa. Ou ele vai dizendo em cima da mesa, ou no sofá, ou no chão, ou você fica segurando sua bolsa. As regras da casa é o anfitrião que vai dizer. Você vai ter que aprender as regras dessa casa. Se você for morar com alguém, você tem que aprender as regras dessa casa. A mesma forma são as regras de Deus. Deus já colocou as regras dele. Ele já tem lá os 10 mandamentos. Quando você entra na família de Deus, você tem que aprender quais são as regras. É como se fosse um genro que entrou no casamento e vai visitar a casa da sogra. Tem que aprender quais são as regras da casa da sogra. O que é que funciona lá, o que é que não funciona, no sentido de que pode fazer e o que não pode fazer. A sogra e o sogro, eles vão ditar as regras da casa e você tem que obedecer. Assim, uma comparação bem michuruca, mas o Senhor Deus, ele tem as regras dele. Só que as regras dele é uma regra muito alto patamar e que a gente sozinho não conseguiria cumprir. E aí vem Jesus Cristo, cumpriu por nós já. O Senhor, ele foi e cumpriu todas as regras. E não tem como falar, é inevitável falar dos 10 mandamentos e não falar sobre justificação,
porque 10 mandamentos são leis. Lei sempre vai levar a gente para um tribunal, vai remeter a gente a um tribunal. E quando a gente vai para um tribunal, o juiz, que é Deus, ele vai e nos declara culpados. Nós somos indignos, nós somos impuros, somos imerecedores, mas pela graça do Senhor Jesus, literalmente, por causa da sua morte na cruz do Calvário, pelo seu sangue que ele nos comprou, ele vai e nos torna justos. A partir disso, a partir da justificação que Deus nos dá, é que nós somos possíveis, junto com o Espírito Santo, de cumprir os 10 mandamentos. Não em sua totalidade, como eu já disse, mas começar a cumpri-lo ou se esforçar para cumprir, porque também demanda esforço da gente, e muito esforço para cumprir, tá? E aí, o primeiro mandamento, é o pior que tem para mim no sentido de que é mais difícil de cumprir. Porque os outros mandamentos, a gente se vigiando durante o dia, a gente consegue não matar. Assim, é mais difícil ainda, né? Porque você precisa fazer alguma coisa, mesmo que o matar no pensamento, mas ainda assim é algo que a gente não costuma fazer. Ou não matar, não furtarás, não dirás falso testemunho. É mais difícil porque envolve a fofoca. Mas o não terás outros deuses além de mim, esse é o mandamento que eu faço, Senhor, meu Deus do céu. Porque qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus, você quebrou esse primeiro mandamento. E é o mandamento mais fácil de quebrar. Eu vou falar dele ainda, mas qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus, nem no lugar de Deus, como prioridade em sua vida, se você se diz cristão, você está quebrando esse primeiro mandamento, que não terás outros deuses além de mim. Só mais um detalhe. Todos os mandamentos, os 10, eles têm duas faces, tá? Ele tem uma exigência, que é o que ele quer que a gente cumpra, mas ele também tem proibições. E os que são proibições, como por exemplo, o não matarás, ele já tem um não bem grandão lá na frente, ele tem uma exigência por trás. Então, o mandamento ele sempre tem duas faces, a gente vai estudar isso daqui a pouquinho, tá? E aí o primeiro mandamento eu só queria fazer, ele exige duas coisas, que nós sejamos monoteístas e que nós sejamos monólatras. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas monolatria existe. O que é que ele fala sobre monoteísmo? Monoteísmo é o oposto de politeísmo. O mono, um, teísmo, Deus. Então, apenas um Deus. Eu tirei um print aqui do Google, do dicionário, e é uma doutrina religiosa que defende a existência de uma única divindade, culto ou adoração de um único Deus. 3 grandes religiões, elas são consideradas monoteístas. Quais são elas? Cristianismo, judaísmo e o islamismo, tá? Todas as outras religiões grandes, elas são politeístas. A que eu acho que mais é politeísta é o hinduísmo, que eles têm mais de 1 milhão de deuses. Lá na Índia é uma loucura e as pessoas adoram a vários deuses. Então, lembrar, anotar aí se não for lembrar, mas monoteísmo, apenas um Deus, cristianismo, islamismo e judaísmo. Então, quer dizer que o judaísmo e o islamismo, ele também são doutrinas cristãs e estão certas e vai me levar para o céu? Não, não é porque uma religião ela é monoteísta que ela é o caminho, a verdade e a vida, porque o único caminho é Jesus Cristo. Então não basta ser apenas monoteísta, é o que vai entrar a segunda palavra, que é monolatria, é adoração a um só Deus ou um ser. Deus ele não requer que apenas sejamos monoteístas, adorando a um só. Ele quer que a adoração seja apenas a Ele. Só Ele pode ser adorado, só Ele pode ser glorificado. E é o que vai falar sobre, vou falar no próximo slide, que é sobre a exigência e a proibição desse primeiro mandamento. O que é que ele demanda de mim? Quer que não terás outros deuses além de mim, quer dizer, eu não vou entrar num... Eu preciso falar porque tem gente que é nova na igreja, mas se Deus ele não é tua prioridade durante o teu dia, durante tua vida, durante tua semana, a gente está quebrando esse primeiro mandamento. Se eu acordo e durante meu dia eu esqueço de Deus completamente, e aí eu vou dormir e meu Deus, aí eu lembro de Deus, ou alguma coisa ruim aconteceu e eu lembro de Deus. A gente está pecando nesse mandamento. O Senhor ele deve ser,
ele requer, nesse primeiro mandamento, ele exige que ele seja a minha prioridade, que eu não tenha nada que eu demande mais tempo, que eu prefira, que eu adore mais que a ele. Mas, Rayane, o meu dia tem 24 horas, o dia da gente tem 24 horas, e aí eu acordo e eu trabalho 8 horas, eu trabalho 8 horas vezes 9, trabalho 8 horas, tem que trabalhar mais, eu preciso dormir, eu preciso passar mais tempo com Deus. Gente, numa sociedade da gente, é meio improvável, quase impossível que a gente consiga passar tantas horas trabalhando, quantas horas em uma devocional, vamos supor, um culto com Deus. É, não dá. Mas ele quer ser a nossa prioridade. Como é que eu posso priorizar Deus? Eu acordar e eu ter o meu momento com ele, dizer, Senhor, eu entrego o meu dia. E durante o dia, o que eu estiver fazendo durante o meu dia, o Senhor estiver presente em todo momento, e eu entregar a Ele todas as minhas dificuldades, todas as minhas alegrias, e eu adorá-lo durante todo o meu dia. A gente precisa ter um momento sozinho com Ele, mas enquanto eu não estou com Ele sozinho, que eu não consigo me concentrar e prestar um culto ao Senhor, eu e ele, um culto com meus irmãos na igreja, eu preciso ainda assim glorificar a Deus. A gente vai lá para 1 Coríntios 10:31, que é com mais bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para glorificar. Nesse versículo aqui, a gente adora a Deus, não tem outro Deus além dele. Quando tudo que eu faço é gastar mais tempo com Deus. Mas aí tem as outras implicações. No meu tempo no celular, eu passo mais tempo assistindo televisão. Hoje é muito mais fácil ficar no celular mais tempo, né? Pelo menos para os mais jovens. Onde é que está a sua prioridade? Onde é que tu está demandando mais tempo? Ou eu só tenho uma hora livre. Nessa uma hora livre, o que é que tu está fazendo? Tu está gastando teu tempo com coisas vãs ou tu está dedicando teu tempo para Deus? E aí é sobre esse mandamento que a gente precisa fazer ajustes em nossa vida. A gente precisa parar e realmente mudar o que a gente está fazendo para a gente não quebrar esse primeiro mandamento. É uma exigência muito alta e é por isso que eu disse que era mais difícil, porque o tempo todo a gente lembrar-se de Deus, o tempo todo a gente adorar a Deus. E se a gente pecar em qualquer outro dos outros 9 mandamentos, a gente vai lá e quebra esse primeiro. Porque todos os outros mandamentos, se eu quebro o não te preparar para ti imagem de escultura, e aí eu vou cair vou pecar no primeiro mandamento, ou se eu minto, e aí eu estou pensando mais em mim do que em Deus, então pensando em me agradar e não agradar a Deus. Então todos os outros mandamentos, se eu quebro, automaticamente eu quebro o primeiro mandamento. Então ele é o mais difícil de ser cumprido, mas com Jesus Cristo, por isso que a gente fala lá no 1 João, logo no começo, só através de Jesus Cristo que a gente pode cumprir os 10 mandamentos, tá? O que esse mandamento ele demanda de mim? Ele exige que eu faça. Ele demanda que eu conheça e reconheça a Deus como meu único e verdadeiro Deus e nosso Deus. Esse primeiro cabe a mim eu conhecer. Como é que eu posso conhecer a Deus? Através da palavra. O Senhor ele já se revelou. O pastor estava falando sobre isso ontem, sobre a revelação na Bíblia Sagrada. E é através dela. Então eu não posso chegar na igreja e dizer, estou adorando a Deus, se eu não tenho interesse em conhecê-lo. Não. Esse primeiro mandamento, ele exige que eu conheça Deus. E aí eu leio a Bíblia e eu procure livros para me ajudar a entender o que é que a Bíblia está falando sobre Deus. E eu preciso reconhecer Deus, dizer, Senhor, Tu és o único e suficiente Salvador, Tu és o único Deus, eu não tenho outro além de Ti. E adorá-lo e glorificá-lo como tal. É eu saber que só Ele é Deus e adorá-lo como Deus. A gente vai estudando mais para frente, mas o Senhor, Ele prescreveu a forma que deve ser a adoração. Não é de qualquer jeito, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu acho. É da forma que Ele quer que seja. E glorificá-lo como tal, é da forma que Ele quer ser glorificado. Não posso ficar cantando músicas. E aí vai entrar em muitos detalhes. Tipo assim, tem músicas que se dizem cristãs que a adoração é para o homem. E isso é pecado. Não é porque a música é de um cantor gospel que essa música é cristã. Não, a minha música, mesmo gospel, ela deve adorar a Deus. Eu tenho que analisar a letra dessa música e saber se ela está adorando e glorificando a Deus. Porque se não, se ela está glorificando o homem, essa música, ela é
eu cantando essa música, eu não estou louvando a Deus, estou pecando no primeiro mandamento. E aí, a gente tá vendo, é muito profundo esse primeiro mandamento, é uma coisa muito mais profunda do que o que está lá escrito, não terás outros deuses diante de mim. É só uma frase desse tamanho que tem que demanda muita coisa de nós cristãos. E qual é a proibição desse primeiro mandamento? Ele demanda que eu conheça, que eu busque a Deus, que eu só mais um detalhe, eu conhecer a Deus, claro que é a leitura da Bíblia, mas eu preciso conhecer a Deus, e a gente vai falar sobre conhecer sobre relacionamento. A gente é impossível eu conhecer alguém se eu não tenho um relacionamento com essa pessoa. E aí, o conhecer a Deus é Ele falando comigo. O Senhor, Ele vai falar comigo através da palavra, mas eu preciso falar com Ele. Como é que eu falo com Deus? Através da oração. Então, é uma via de mão dupla, a oração e a leitura da palavra. E eu preciso ter esse momento com Deus, de orar e ler a palavra, para que eu possa conhecê-lo e reconhecê-lo como meu Deus. E é na oração e é no louvor que eu vou glorificá-lo como Ele merece, como Ele demanda, e adorá-lo como o Senhor exige. Na verdade, a adoração ele é durante todo o dia. A gente tem aprendido isso. Qualquer coisa que eu faça, qualquer coisa que eu fizer, até estava tendo uma aula com os adolescentes, eu perguntei como foi a semana, e aí ele disse que estava jogando videogame, jogando no celular, e eu fiz, e aí? Foi Andrezinho. Andrezinho, já descobriu como jogar videogame glorificando a Deus? Eu nem sabia que isso era possível. Eu fiz, pois é, você tem que fazer o melhor naquilo que você está fazendo para glorificar a Deus. Você tem que remir seu tempo. Você não pode ficar muito tempo jogando videogame, isso não deve ser sua prioridade. Tem um momento de lazer? Tem, mas você ser o melhor no jogo e você ter consciência do tempo que você está gastando lá e só ser o suficiente para que o videogame ou o jogo não seja o seu Deus. E aí ele fez, eu vou tentar fazer isso. E todas as coisas que a gente fizer não sendo pecado, eu tenho como glorificar a Deus fazendo aquilo, dando o meu melhor e sendo não o melhor no sentido de para competir, mas o melhor realmente para glorificar a Deus, como sendo o único que me faz fazer o melhor, que me dá forças para fazer o melhor, que me faz capaz de fazer o melhor, não pelas minhas forças, mas porque ele vai ser glorificado. E se alguém perguntar, puxa, tu foi bem, né? E dá a gente glorificar, me dizer, graças a Deus, por mim mesmo eu já teria desistido há muito tempo. Mas o Senhor me capacita, me dá inteligência para ser o melhor no que eu faço, tá? E quais as proibições desse primeiro mandamento? Que é que ele diz que eu não posso fazer. O primeiro mandamento, quando ele fala que não terás outros deuses além de mim, o além de mim diz que é só ele, é o único Deus. Então, se eu não tenho nenhum Deus, é pecado. Ele não fala, ele faz, tu não pode ser ateu, tu não pode dizer que não tem Deus. A partir do momento que você diz que não tem Deus, o além de mim some. E aí o Senhor diz, é proibido neste mandamento, o negar que não existe um Deus. Ou a idolatria. A gente acha que é só idolatria que tem nesse pecado, né? A gente associa nesse mandamento, a gente já pensa, não terás nenhum Deus além de mim, a gente já pensa logo na idolatria, nas diversas formas que a idolatria se apresenta, mas não é só isso, a idolatria é só um pequenininho pedaço desse mandamento. Eu não posso ter ou adorar mais que um Deus. E aí vai ser todos os deuses físicos e como existe nas religiões politeístas, nas religiões que têm mais de um Deus. E não posso ter, só posso ter um Deus, mas ele tem que ser o verdadeiro Deus, porque também senão não adianta. E eu não posso também ou não adorá-lo como ele merece. E aí é muito simples pra gente, porque todas as pessoas que não são cristãs, eles quebram esse primeiro mandamento de cara. Porque se alguém não adora a Deus como ele demanda, como ele exige, já está quebrando esse primeiro mandamento. Porque não confessou a ele como seu único e suficiente Deus. E todas as coisas que a gente faz e a gente vai negar a Deus, ou que a gente faz e entristece o coração de Deus, ou entristece quando eu falo Deus, eu falo a Trindade, tá? Entristecer o Espírito Santo, ou negar quem Jesus Cristo é, que ele é o Salvador do mundo, que ele veio como um homem, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele é 100% homem, que ele é 100% Deus. Tudo isso vai de encontro com esse mandamento.
Por isso que a gente tem que observar, tem que aprender, tem que correr atrás, tem que se esforçar. É na base do esforço também. Eu dizer, o Espírito Santo está comigo e ele vai me ajudar. Sim, sem ele a gente não consegue, mas tem que se esforçar também para a gente não pecar contra Deus. Às vezes vai precisar suar. Tenho um versículo que eu gosto muito, acho que é de Pedro, que fala que o Senhor ele provê o escape. E eu sempre, quando eu vejo escape, eu só lembro de um navio, e escape talvez seja por causa de Procurando Nemo. Lá quando o Dory vai ler, tem lá a palavra escape. E só vem essa palavra. Mas o escape não é, o escape tá lá, não. Eu tenho que correr mesmo pro escape. Eu tenho que ir em direção à porta de saída. Pensa que é uma sala lotada, uma casa de show lotada e tem uma porta lá, a porta de saída, né? E às vezes a gente tem que procurar lá, a gente vai para um show e tem que procurar lá a casa de um espetáculo ou qualquer coisa. Tem que procurar logo a porta de saída no cinema, tem que ter lá a porta de saída. E a gente tem que, quando acabar o filme, se alguma coisa, a gente tem que correr mesmo para essa porta de saída. A gente tem que ir lá e fugir para não pecar. E demanda esforço isso, não é simples. Mas que a gente possa, com Deus, acho que acabou, só foram isso. Que a gente possa, com Deus, pedir a Ele, ora Senhor, eu faço Senhor sozinho, eu não consigo, não dá para mim sozinho, e não dá nenhum dos 10, a gente vai aprender que nenhum dos 10. Mas esse primeiro é a base de tudo. E o Senhor, Ele fala o quê? O além de mim, os outros deuses além de mim. É o que Ele demanda, que a gente seja fiel a Ele. Além dele, não pode ter. Diante dele, tem outras versões que falam diante de mim. Ele está olhando todas as coisas e ele exige que nós olhemos apenas para ele, que nós façamos todas as coisas para ele. Que ele nos ajude. A gente precisa muito da ajuda de Deus, porque sozinho a gente não consegue cumprir. A gente vai aprendendo os 10 mandamentos. O primeiro ele faz, olha, logo no começo, né? Ele começa assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. E pode ser assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do lamaçal do pecado, da terra da escravidão. E aí ele fala, eu que estou cuidando de tu, eu que vou fazer com que seja possível você cumprir os outros. Se esforce, que seja, não por obrigação, seja por gratidão que você cumpra os outros. Mas porque eu sou o Senhor, eu vou te fazer capaz, eu vou te ajudar a cumprir esses mandamentos. Não por nossas forças, mas porque o Senhor, Ele nos capacita. Ele nos escolheu, Ele nos capacita, Ele nos dá força. E a misericórdia dEle faz com que, mesmo não cumprindo esses 10 mandamentos, Ele vai lá e Ele nos torna justos por causa da justiça de Jesus Cristo, tá? Estou aqui acabando meu tempo já, mas aí eu já vou passar para o pastor. Qualquer dúvida sobre os 10 mandamentos, sobre esse primeiro mandamento, pode perguntar ao pastor Marcondes ou ao presbítero Valdir, eles estão à disposição. Ou ao presbítero Júnior, a tirar as dúvidas, eu só exponho, tá? Mas se eu puder ajudar, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro, pode falar comigo também, tá bom? Amém. Pastor, todo seu. Nunca foi tão fácil, né?